Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre Silva, de 10 anos e Fernando Henrique, de 11 anos, desapareceram quando foram brincar em um campo de futebol por volta das 10 horas da manhã do dia 27 de dezembro de 2020, perto de onde moravam no bairro de Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. E até agora o caso não tem solução. Para conversar conosco a respeito, nós temos aqui Mônica Cunha, cofundadora do Movimento Moleque, frente que atua no Rio em defesa dos direitos humanos e dos direitos dos adolescentes e de seus familiares. Bom dia, Mônica. Bom dia. Bom dia. Mônica, houve no domingo um protesto com a intenção de pressionar as investigações a respeito dos paradeiros dos garotos, mas até então, pelo menos, não havia qualquer informação relevante a respeito. Houve alguma atualização de lá para cá, Mônica? Sim, já aconteceu, sim. Né, mediante a DH de desaparecidos de Belford Roxo, né, que colocou ontem um relatório atualizado, né, que já percorreu 35 municípios lá em busca dos meninos, né? Toda a rede de infância aqui também do estado do Rio, né, estão se mobilizando, como o Conselho Estadual de Criança e Adolescente, o Núcleo do Ministério Público de Direitos Humanos, o Fórum de Criança e Adolescente, o CMDCA, que é o Conselho Municipal. Quer dizer, os movimentos, realmente está tendo uma comoção nacional com que esses meninos apareçam. Isso a gente não pode negar nesse momento, né? Tudo bem que era para ter acontecido desde o início, mas não aconteceu, mas agora está acontecendo. E como que está o andamento das investigações? O caso que, inclusive, ele está sob responsabilidade do setor de descobertas de paradeiro da Delegacia de Homicídios na Baixada Fluminense. Como que está o andamento? Vocês têm acompanhado? Como tem sido isso, Mônica? Olha, até ontem, porque hoje, né, eu ainda não vi nada, até ontem não tinham nenhuma resposta, né? A família, né, tem algumas pessoas que, de fato, acho que deveriam não fazer esse papel de ligar, fazer ligação falsas, né, com pistas falsas, para fazer com que a família se desloquem, né, até o local e descobrir que era uma informação mentirosa. Então, ainda não teve nenhuma informação que a gente possa dizer que tenha sido objetivo. A família sofreu um acidente no dia 5 à noite por conta dessas informações, né, porque recebeu uma ligação dizendo que os meninos poderiam estar num lugar, e, enfim, com certeza nervosos, né, que é um desespero, 3 crianças, né, desaparecer dessa forma, como se fosse poeira, fumaça, e acabaram sofrendo um acidente, mas foram hospitalizados, mas estão bem. Prestar informações falsas num momento como esse em que a família está angustiada realmente é algo absurdo, é criminoso, né, Mônica? Também acho. Certíssimo. Agora, infelizmente, aconteceu esse caso, as comunidades em todo mundo, né, vários movimentos pelo Brasil, como você mencionou, já estão se mobilizando para cobrar e pressionar por investigações a respeito disso, mas infelizmente não é um caso isolado. Quando a gente vê as estatísticas aqui, Mônica, entre janeiro e novembro de 2020 foram registrados 3.042 casos de pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro. Desse total, 769 desapareceram na Baixada Fluminense e 90 em Belford Roxo. E um em cada 4 casos de desaparecimentos registrados no estado acontece na Baixada. Existe um abandono do poder público em relação a isso? Existe um descaso em relação a essa situação, no seu entender, Mônica? Meu querido, desculpe, o seu nome é? Glauco. Glauco. Esse abandono, Glauco, é de muitos anos, né? É desde sempre, tristemente, né? Vamos fazer um histórico. Esse caso de desaparecimento, tristemente, esses meninos não são os primeiros e, mais tristemente ainda, não vão ser os últimos.
né? Se a gente for falar, a gente pode iniciar desde as Mães de Jacari, né? Que isso já levam aí 30 anos, né? Onde 11 meninos, né? 11 crianças, tinha também adolescentes, né? Que foram para um sítio e ali desapareceram e nunca mais ninguém soube de nenhuma notícia correta do que aconteceram com essas pessoas, né? Os familiares, em sua maioria, né, morreram, né? Uma só de fato morreu assassinada, porque que era Edmeia, que com certeza deveria ter obtido alguma pista, e os outros morreram com o tempo, né? De diabetes, de câncer, enfim, adquiriram síndrome do pânico, depressão. Resumindo, né, os familiares se deterioraram com o tempo pela não informação, sabe, a não prioridade. Porque o que acontece no estado do Rio de Janeiro e no Brasil? Né? Esses meninos que toda hora estão, todo mundo está botando as fotos, eles são o quê? 3 meninos negros, moradores da Baixada Fluminense. Ser morador da Baixada Fluminense, da periferia, das favelas do estado do Rio de Janeiro, não significa ser seres humanos. Então, o Estado não dá prioridade a essa população. Não existe uma política pública para essa população. Então, quando você não prioriza, né, o seu povo, as suas pessoas, tem esses descasos, né, são essas coisas que acontecem. Porque eu tenho certeza que se fossem meninos brancos, moradores da Zona Sul, Leblon, Ipanema, enfim, aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer classe alta de qualquer estado desse Brasil, até a CIA já estaria nesse caso, entendeu? Para achar esses meninos. Mas nós, população negra, sempre fomos vistos não humanos, Glauco. Então, ser não humano significa não ter prioridade para essa população, sabe? Os nossos filhos, filhos de mulheres negras, como esses meninos, não tinham idade nem para ser meus filhos, tem idade para ser meus netos, né? Dito por um governador, né, que hoje está preso, que era o seu Cabral, do nosso útero, né, nasce sementinha do mal. Então não foi qualquer pessoa que falou uma coisa dessa, foi um gestor público. Então, quando eles nos vê dessa forma, nos trata dessa forma, significa que não priorizam as nossas necessidades, as nossas demandas. E isso acontece porque a gente vive num país que é racista. A gente vive num estado racista. Esse país, ele ainda não cumpriu a sua reparação racial. Quando falam o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Por favor, isso é um fake. Porque isso não aconteceu. Olha quantas situações de racismo que nós temos que a gente tem visto por aí. Só que nós, da população negra, já vivemos isso desde sempre. Parece que agora que as pessoas se dão conta que existe racismo no Brasil. Não sempre existiu, sempre sumiu criança. Na Baixada Fluminense se some pessoas e se mata pessoas absurdamente. E se hoje a gente está aí noticiando esses desaparecimentos dessas 3 crianças, a gente tem que delegar esses louros, vamos colocar assim, o movimento de familiares que nasce a partir das Mães de Jacari. Hoje tem um movimento de familiares da Baixada Fluminense, né, que botaram luz nisso, foram até a família. Tem outras instituições, né, que de fato se preocupam, né, com a população daquele lugar. E aí, depois de muita luta, de muita batalha, hoje eles de fato dão prioridade, botam na luz a Baixada Fluminense, mostram que a Baixada é um município que mostra os seres humanos, gente que trabalha, e não só as pessoas têm que sair dali apenas para limpar a casa do senhor branco na Zona Sul. Eles também pensam, eles têm vida, eles respiram e eles querem viver. Então, vidas negras importam, em qualquer momento e em qualquer idade. Por isso que nós temos que, sim, priorizar a vida desses meninos.
E eu acho mais que todo ator negro, toda pessoa pública negra deveria colocar, né, em suas redes sociais a foto dessas crianças. Quando a gente priorizar o que acontece no negro, sendo ele familiar de todos os outros, a gente vai começar a acabar com esse racismo nesse país. E você tocou num ponto importante, né, da questão das mães de Acari, quer dizer, um crime que ocorreu em 26 de julho de 1990, né, houve ali a criação, e infelizmente crimes continuaram ocorrendo nesse período, não só no Rio de Janeiro, nós tivemos aqui também a formação em São Paulo das Mães de Maio, um grupo de familiares que também luta de forma, luta bravamente pelos direitos de crianças e adolescentes também, pelo direito à reparação, pelo direito de saber o que aconteceu, inclusive com seus filhos. Quer dizer, hoje a força, na verdade, a cobrança, principalmente em relação ao Estado, por algum tipo de satisfação, está principalmente nesses movimentos, Mônica? Com certeza, Glauco. Eu venho desse lugar, né? Porque eu também sou uma mãe de vítima, também tive um filho que se tornou adolescente autor de ato infracional aos 15 anos e veio ser assassinado aos 20. E aí já se vão 20 anos de militância, 14 anos do assassinato do meu filho, 18 anos da construção do Movimento Moleque, lutando. Por que o Movimento Moleque existe? Né? Para que essas leis sejam cumpridas, Gal. Porque o Brasil não precisa mais de lei, ele precisa que cumpram as leis existentes. O Brasil precisa priorizar e olhar para o seu povo preto. Porque todas essas mazelas que nós falamos, e todos esses movimentos que você citou, 30 anos de Mães de Acari, Mães de Maio, eles são compostos por quê? Por quem? Aí em São Paulo, as Mães de Maio, com quem a gente tem parceria desde sempre, elas moravam aonde para ter os filhos assassinados? Então, é dessa situação que nós estamos falando. É desse lugar que nós estamos cobrando, né, respeito, que nós não aguentamos mais que nos tratem dessa forma, Glauco, que tirem os nossos filhos desse jeito. Nós somos contribuintes como todos os outros. Nós somos seres humanos, nós somos trabalhadores. Nós é que construímos e continuamos a construir esse Brasil. Então, por que nós temos que ser vistos dessa forma? Por que sempre são os nossos filhos que têm que sofrer em detrimento de outros? Não pode, isso está errado. Por que nós, mulheres negras, mães negras, é que temos que sofrer, que temos que chorar todos os natais, todas as viradas de ano, todos os dias das mães? Por que é nós? Não, isso não é saga. Isso não tem que ser destino, sabe? Porque a gente não vem de um povo de sofrimento, de tristeza. As nossas raízes, a nossa história é de um povo de direção, de reis e rainhas, e não de tristeza. Nós não somos escravizados. Nós nos tornamos quando chegamos nesse país. Então não dá mais. Se todas as pessoas, mesmo outras mulheres brancas, né, homens brancos, né, se sensibilizar e se tornarem antirracistas, com certeza a gente vai mudar essa história. Claro. A gente não pode mais deixar mulheres chorando como hoje está essas 3 mães desses meninos. Não pode mais. Esses meninos têm que aparecer. A gente não pode ficar no século XXI sem saber como aconteceu com Mães de Acari, sabe? Sem uma resolução, sem uma resposta. O que aconteceu com 3 crianças? 3 crianças não vão assim, não somem assim. Que isso? Isso é inadmissível. A gente não pode permitir isso. E nós, mulheres negras, não vamos permitir. A gente continua sofrendo, mas a gente não fica mais calado. A gente nunca mais será silenciada.
E Mônica, você citou a questão do sistema socioeducativo, né, que também é mais uma evidência do racismo estrutural brasileiro, assim como o sistema prisional, o sistema de justiça como um todo e também a demora de resposta do Estado em casos como esse de desaparecimentos. Você já está na luta há décadas, né? Você tem sentido uma mudança na conscientização de parte da sociedade, porque infelizmente esses casos são invisibilizados mesmo, tem parte da sociedade que simplesmente não liga, que ignora, que simplesmente não quer saber. Você tem sentido uma mudança gradual num sentido contrário ou ainda tem muito que avançar? Ô Glauco, eu não posso negar que a nossa arma de verdade é a nossa luta, é o nosso punho cerrado. E a gente tem, de fato, feito conscientização dessas pessoas. Sabe? Nós, do Movimento Moleque, temos um projeto chamado Café das Fortes, Gal. O que significa isso? Uma roda de conversa, que em sua maioria quem participa são mulheres e mulheres negras. Sabe? Mais familiares de quem já morreu, familiares de quem está cumprindo medidas socioeducativas e familiares de quem também está no sistema penal. A gente começa a conversar sobre o motivo que essas pessoas passam por todas essas situações. E, obviamente, que a gente chega ao racismo. Porque você tem que fazer uma história, você tem que explicar. Né? Você tem que, de fato, aplicar a Lei 10.639 nesse país cotidianamente para você fazer a história e entender o que acontece. Então, a partir do momento desses encontros, dessas conversas, onde ela se dá não só conosco, mas com pessoas também, né, que estudam, né, que vão para as suas universidades, que buscam o seu saber teórico para juntar com o nosso saber da prática, o nosso saber do dia a dia. E a partir daí a gente vai se conscientizando e vai conscientizando os nossos. Porque nós acreditamos que nós, mulheres, temos esse poder muito grande, né, de conscientizar as nossas famílias. Né, de fazer com que as pessoas entendam, de fazer com que as pessoas, uma coisa muito importante, saibam votar. Para a gente não ter, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e a nível nacional, né, essa pessoa chamada Bolsonaro, né, que deixa morrer mais de 190 pessoas, mais de 190 mil pessoas pelo vírus coronavírus. Né, Covid-19, para a gente não ter, como a gente teve aqui eleito, esse governador que hoje está afastado por corrupção, o prefeito que teve que sair agora está de tornozeleira. Como é que pode uma coisa dessa? Então a gente tem que conscientizar as pessoas, porque se a gente não conscientizar, a gente vai continuar sendo massa de manobra desses governantes. A gente vai continuar votando nessas coisas por conta de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um leite. E votação não é isso. Você tem que botar pessoas que te representem. Sabe? Que sejam seus olhos. E não é o que está acontecendo. A gente está colocando pessoas, Glau, que nos matam, que nos encarceram, que são omissas às nossas necessidades. Então isso tem que mudar. Isso só muda com conscientização. Não muda um programa hoje ou amanhã passado em qualquer mídia ou só numa leitura. Muda você conversando, você olhando no olho e você cotidianamente explicando para aquelas pessoas que sempre foram muito sofrida e que sempre se acharam que não tinha jeito, né, que tudo estava bom, que não é assim, não é normal. Esse país lhe pertence. Você é um ser humano. Então você tem que exigir respeito e valorização pela sua vida. E Mônica, para a gente concluir justamente nessa questão da conscientização, eu queria que você desse os canais, como as pessoas podem participar, colaborar com essa luta permanente,
né, não só do Movimento Moleque, das Mães de Acari, como também de outros movimentos, para que as pessoas tomem tento, né, fiquem mais atentas ao racismo estrutural que existe no Brasil. Como você bem lembrou, aí fazendo referência a Angela Davis, numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa tem que ser a participação das pessoas brancas também. Então eu queria que você desse os canais como as pessoas podem se incorporar a essa luta, Mônica. Com certeza, Gal. Existem diversos movimentos. Não deveria, eu não queria nem colocar isso aqui para você considerar, mas a gente não tem outro jeito. É dessa forma que a gente alcança algumas conquistas, entendeu? É se manifestando, é indo para a rua gritar os nossos direitos. Então existe o Movimento Moleque, tem lá a página no Facebook, pode deixar recado, pode, enfim, se quiser contribuir de qualquer forma, né, que seja estar juntos numa reunião, que seja também financeiramente. A gente está aí nesse momento de pandemia e pandemônio, né, que essas pessoas perderam seus trabalhos e estão passando fome. Essa é uma realidade, né? Tem outros movimentos, Mães de Maio, né? Mães de Manguinho, Mães de Amaré, Mães da Baixada Fluminense, né? Apoio a esses familiares que estão com esses meninos desaparecidos. Ou vocês pensam que essas pessoas estão tendo situação financeira para estar indo e vindo assim, tranquila? Claro que não, sabe? Então a gente tem que dar todo o apoio. E apoio, com certeza, abraço é muito bom, palavra amiga é muito bom, porque levanta a autoestima, mas precisa, sim, de apoio financeiro, sabe? Isso não é errado, não. Esse país deve muito para nós, deve muito. E a gente já parou com essa coisa de estar achando, porque o branco da agora não tem culpa. Realmente ele não tem culpa, mas a ancestralidade dele tem responsabilidade nas mazelas que nós passamos. Então presta atenção, o branco de hoje, o que os seus ancestrais fizeram. Porque eu estou aqui respeitando também a minha ancestralidade. Porque os meus ancestrais sempre lutaram pela vida. Então eu tenho que continuar lutando pela vida, não só minha, como dos meus. Então tem diversos movimentos. Eu tenho a minha rede social, eu tenho, né, Facebook, Instagram, Mônica Cunha Rio, Twitter. Podem me procurar lá, que eu dou acesso para vocês para outros movimentos. Vamos conversar, vamos dialogar. Vamos, de fato, em 2021, mudar esse país para um país de pessoas antirracistas. Como você falou, Glau, Angela Davis sempre fala isso. E ela fala também, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sua história, todo o seu país. Então é o que nós, mães e mulheres negras, estamos fazendo há muito tempo. Então se juntem a nós. Vamos encontrar esses meninos, vamos lutar para que outros não passem por isso, para que outras mães não chorem desaparecimento e assassinato dos seus filhos. Mônica, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, que vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado. Obrigada a você, tenha um bom dia. Todos os ouvintes, por mais que a gente está vivendo tudo isso, mas que nós tenhamos um 2021 com luta, menos choro, mais sorriso, mais solidariedade. Nos olhamos uns aos outros como seres humanos. Muito obrigada e um bom restante de semana para vocês. Para você também, Mônica. Conversamos aqui com a cofundadora do Movimento Moleque, frente que atua no Rio de Janeiro em defesa dos direitos humanos e dos direitos dos adolescentes e seus familiares, Mônica Cunha. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.